Os filmes podem ter efeitos diferentes no humor do público, dependendo do gênero que estão assistindo. Algumas comédias incluem cenas tristes, enquanto alguns filmes de terror têm momentos cômicos. Alguns filmes permanecem em nossas mentes por mais tempo do que outros por seus detalhes perturbadores, principalmente quando baseados em fatos reais. Número 10. O filme Zodíaco, de 2007, dirigido por David Fincher, conta a história do notório serial killer Zodíaco, que conseguiu escapar da justiça por décadas após o primeiro de seus crimes conhecidos, cometido em 20 de dezembro de 1968. Nos anos seguintes, ele cometeu muitos outros crimes parecidos. Mas, embora o filme aborde esses crimes, ele foca mais nas estranhas cartas e cifras enviadas à mídia pelo criminoso e nos esforços feitos para decifrá-las. Quando a primeira cifra chega à redação do San Francisco Chronicle, um novo membro da equipe, um cartunista, passa horas tentando decifrá-la, mas acaba sendo forçado a admitir a derrota. À medida que o filme avança, ele faz o possível para avançar no caso, ouvindo conversas entre os investigadores, procurando novas evidências e até mesmo vasculhando ilegalmente provas que foram coletadas pela polícia. Por fim, o caso esfria quando não podem ser encontradas mais pistas, mas, mesmo assim, ele continua obcecado pelos crimes que foram cometidos. Por fim, a esposa dele não aguenta mais. Ela sai de casa, levando os filhos com ela. Enquanto isso, os dois principais investigadores batem nas portas, revisam as evidências coletadas e entrevistam pessoas que acreditam estar ligadas aos crimes. À medida que o caso avança, o público consegue acompanhar porque Finch decidiu incluir as datas de cada evento na parte inferior da tela. Isso mostra por quanto tempo o assassino do Zodíaco escapou da polícia, apesar dos esforços para identificá-lo. Quando o filme termina, o público reflete que o assassino do Zodíaco nunca foi capturado e pode ainda estar ativo, embora muitos acreditem que ele já tenha morrido. Isso porque as cartas enviadas à mídia pararam nos anos 70 e os casos atribuídos a ele foram marcados como inativos pelo Departamento de Polícia de São Francisco. A investigação foi reaberta em 2008 e o FBI se envolveu na esperança de encontrar mais pistas que pudessem levar ao culpado, mas não foi o que aconteceu. Considerando as descrições dadas à polícia por testemunhas durante os anos 60, nas quais afirmaram que ele tinha entre 35 e 45 anos, o assassino do Zodíaco teria pelo menos 90 anos hoje, e por isso acredita-se que ele não esteja mais vivo. O principal suspeito, Arthur Leigh Allen, faleceu em 1992, mas ele não era o único sob suspeita. Gary Francis foi suspeito por um tempo, mas a maioria dos investigadores acredita que ele não teve ligação com os crimes. Se o culpado realmente faleceu, há muito pouca chance de que seus crimes sejam solucionados, mas o caso continua aberto e sob investigação até hoje. Número 9. Argo é um drama político aclamado pela crítica que foi dirigido por Ben Affleck, que também interpreta o papel principal. Lançado em 2012, foi aclamado como obra-prima por descrever detalhadamente a missão da CIA para resgatar 6 diplomatas escondidos em Teherã durante a crise dos reféns no Irã. Logo ficou claro que Ben Affleck tomou muitas liberdades com a história e que boa parte do filme era historicamente imprecisa. A mídia chamou a operação de a façanha canadense, devido ao papel relevante do governo do Canadá nos acontecimentos. Tudo começou no início da Revolução Islâmica Iraniana, em 1979. Quando isso aconteceu, o Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, que contava com o apoio do governo dos Estados Unidos, decidiu fugir para salvar sua vida. Vendo uma oportunidade, estudantes muçulmanos seguidores do imã invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram dezenas de diplomatas reféns, exigindo o retorno do Shah para julgamento. O novo governo iraniano logo passou a compartilhar esse sentimento. 6 diplomatas conseguiram escapar. Eles eram Robert Anders, Cora Embry Lyjak, Mark Lyjak, Joseph Stafford, Kathleen Stafford e Lee Schatz.
Eles pediram asilo ao governo canadense e foram acolhidos pelos diplomatas Ken Taylor e John Sheardown. Eles disseram que viram os estudantes iranianos escalando o muro da embaixada, mas trabalhavam em outro prédio e conseguiram sair sem serem notados. 2 do grupo foram orientados à embaixada britânica, enquanto outro grupo, que seguiu caminho diferente, foi logo localizado e levado ao consulado. Ao se aproximar da embaixada britânica, o primeiro grupo viu muitos manifestantes reunidos do lado de fora. Eles estavam entre o grupo e a embaixada, então Anders mandou que fossem à sua casa, que era próxima. Durante os 6 dias seguintes, o grupo dormia em uma casa e depois se mudava para outra para despistar os perseguidores. Anders então entrou em contato com Sheardown, que trabalhava como oficial de imigração, e todo o grupo foi orientado a se mudar para a casa dele. 5 diplomatas chegaram lá no dia 10 de novembro e foram recebidos pelo embaixador canadense, Ken Taylor. 2 membros do grupo foram para a casa de Taylor. Os outros 3 ficaram com Sheardown. No dia 27 de novembro, Lee Schatz se juntou aos 3, que havia sido abrigado pela embaixada sueca, onde dormia no chão. Nas semanas seguintes, os diplomatas ficaram escondidos e na manhã do dia 27 de janeiro de 1980 viajaram para o aeroporto internacional de Maribad. Eles passaram pela segurança e embarcaram para Zurique, na Suíça, antes de voltarem para casa. Muitos têm problemas com os últimos 20 minutos da versão de Affleck desses eventos. Acredita-se que a fuga dos diplomatas foi exagerada no filme, o que incomodou até espectadores iranianos. Eles acham que os personagens iranianos são retratados de forma unidimensional e descartados, como se não tivessem papel nos eventos reais. Disseram que os personagens pareciam incivilizados e irritados. Além disso, o filme ignora o envolvimento do Canadá e destaca o governo dos Estados Unidos e a CIA. Número 8. Rush é um filme biográfico esportivo de 2013 que foca na intensa rivalidade entre 2 pilotos de Fórmula 1, o britânico James Hunt e o austríaco Niki Lauda. A rivalidade chegou ao auge em 1976 e os fãs de Fórmula 1 aguardavam ansiosos para ver o desfecho. Segundo pessoas próximas aos 2 pilotos, o filme de Ron Howard sensacionalizou os eventos para fins cinematográficos, decepcionando muitos que sentiram que isso manchou uma das rivalidades mais icônicas do esporte. Em 1975 e 1977, os campeonatos mundiais foram vencidos por Lauda, e Hunt foi o vencedor do Campeonato Mundial de Pilotos de 1976. Na época, Lauda pilotava uma Ferrari e Hunt corria pela McLaren. Naquele ano, Lauda sofreu um grave acidente em Nürburgring sob chuva, algo que já o preocupava. Ele sugeriu que a corrida fosse adiada, mas seus apelos foram ignorados e, ao fazer uma curva, um dos braços de controle do seu carro quebrou. Isso fez com que o carro batesse de frente em um barranco e em seguida pegasse fogo. Ele foi ajudado a sair do carro por um colega piloto, perdeu 6 semanas da temporada de F1, mas se recuperou totalmente. Depois disso, a rivalidade entre Hunt e Lauda só aumentou. Na sua primeira corrida após voltar, ele ficou em 4º no Grande Prêmio da Itália, enquanto Hunt não completou. Em outubro daquele ano, os dois estavam separados por apenas 8 pontos, e quando a temporada chegou ao fim, Hunt venceu por apenas 1 ponto. Ao contrário do que muitos pensam, em parte graças ao filme, Lauda e Hunt eram bons amigos e continuaram assim após esse confronto icônico. Por isso, muitas pessoas apontaram as inconsistências que podem ser encontradas no filme. No filme, a rivalidade remonta aos dias dos 2 pilotos na Fórmula 3. Eles nunca se enfrentaram nessa categoria. Esse detalhe é fácil de esquecer, já que nem todos conhecem as categorias, mas um cineasta deveria saber. Em seguida, há a cena em que Hunt agride um repórter, algo que, segundo pessoas próximas, nunca ocorreu. Ele tinha temperamento explosivo e agia agressivamente, porém essa cena é totalmente fictícia. Em outra cena, os rivais apertam as mãos e superam suas diferenças.
Como eram grandes amigos, isso não foi necessário, e acredita-se que a cena foi incluída só para dar sensação de encerramento ao filme. Número 7. Alfred Hitchcock sempre será visto como um dos diretores de terror mais icônicos da história. Ele dirigiu os famosos filmes Psicose e Janela Indiscreta, hoje considerados clássicos e entre os melhores do gênero. Seus filmes ficaram conhecidos pela atmosfera perturbadora e pelos temas incomuns, sendo um dos mais extravagantes, Os Pássaros. Foi lançado em 1963 e conta a história de uma socialite rica chamada Melanie, que se apaixona por um advogado chamado Mitch. Ela vai à Bodega Bay para vê-lo, mas então eventos estranhos começam a ocorrer. Pássaros locais passam a atacar moradores da cidade sem explicação aparente. Com o avanço do filme, mais pássaros repetem o comportamento. Em certo momento, Melanie, Mitch, a mãe de Mitch e sua irmã ficam todos presos na casa dele quando os pássaros começam a tentar entrar. Mas eventualmente o barulho para. Quando eles saem, ficam chocados ao ver milhares de pássaros deitados no chão e descobrem que esses ataques se espalharam para outras áreas. As pessoas começam a pedir a intervenção do exército e o grupo vai embora da cena perturbadora enquanto ainda é observado pelos pássaros no gramado. Nenhuma explicação é dada para os ataques e o público fica livre para criar suas próprias teorias. Quando o filme foi lançado, parecia uma história fantasiosa, mas assustadora, que nunca aconteceria na vida real. Mas poucas pessoas sabem que, na verdade, ele é baseado em eventos reais que aconteceram na Califórnia em 18 de agosto de 1961. O policial Ed Cunningham teve um turno tranquilo naquela manhã, mas por volta das 2h30 tudo mudou. Ele se chocou quando um pássaro escuro caiu sobre sua viatura, mas se horrorizou quando mais pássaros caíram com tanta força que quebraram o holofote da viatura. Ele pensou em sair para ver o que estava acontecendo, mas os pássaros estavam caindo no chão com tanta força que ele não ousou arriscar se machucar. Na Baía de Monterey, o público acionou a polícia, relatando que milhares de pássaros bloquearam o sol e causaram estragos. Mas isso foi um erro, pois os pássaros atraídos pelas luzes começaram a dar rasantes sobre os moradores. Quem não acordou com o barulho, saiu de casa pela manhã e viu milhares de pássaros nas ruas e vizinhos em pânico. Os pássaros sobreviventes bicavam as pernas dos transeuntes e logo o mau cheiro ficou insuportável. Numa praia próxima, milhares de pássaros foram achados imóveis na areia e um homem pensou estar sendo atacado por homens-pássaro. Alguns falaram sobre o fim do mundo e outros achavam que era um ataque com arma química. Na análise, constatou-se que todos os pássaros eram pardelas da cidade. Ninguém sabia explicar o motivo do comportamento estranho deles. Essas aves se reuniam anualmente na região, mas ficavam longe da costa, tornando seu comportamento naquela manhã ainda mais intrigante. Voluntários recolheram o máximo de aves sobreviventes e as devolveram ao mar, seu habitat natural. Usaram luvas para proteger as mãos das bicadas das aves, mas as que voltaram à água tinham boa chance de sobreviver e muitas foram vistas voando novamente. Ao meio-dia, a maioria das aves vivas já tinha sido retirada e a limpeza iniciada. A notícia desse evento bizarro acabou chegando a Hitchcock, que na época estava desenvolvendo o roteiro de Os Pássaros, baseado em uma novela de Daphne du Maurier. Ele conseguiu uma cópia do jornal daquele dia e mais tarde afirmou que usou isso como pesquisa para o filme. Sobre o evento inexplicável na Califórnia, uma causa foi descoberta. Descobriu-se que o plâncton da região tinha uma substância tóxica que passava para os peixes que o consumiam. As aves então comiam os peixes e o resultado era que ficavam desorientadas e despencavam ao chão aos milhares. Número 6. Winchester, um filme de terror sobrenatural de 2018, dirigido por Michael e Peter Spierig, que foca na vida de Sarah Winchester, a viúva de William Wirt Winchester. O pai de William, Oliver, foi o inventor das armas de fogo Winchester, conhecidas no mundo todo, então nem preciso dizer que a família era muito rica.
Sarah também nasceu em uma família rica, em New Haven, Connecticut, em 1839, e ao contrário da maioria das mulheres da época, ela recebeu uma excelente educação. Ela rapidamente aprendeu a falar 5 idiomas fluentemente e podia discutir uma variedade de assuntos, incluindo matemática e ciências, com confiança. Com sua inteligência e beleza, ganhou o apelido de Bella de New Haven e logo atraiu a atenção do vizinho William Winchester. Eles se apaixonaram, se casaram e, segundo relatos, eram muito felizes. Eles acabaram tendo uma filha chamada Annie, mas ela nasceu com uma condição médica incurável, o que fez com que vivesse apenas algumas semanas. A tragédia impactou profundamente Sarah, que ao longo dos anos tornou-se cada vez mais reclusa. Enquanto isso, a família Winchester, que tinha uma empresa de roupas, passou a focar em armas de fogo. Após serem aperfeiçoadas, as armas ficaram muito populares. Logo, os Winchester se destacaram como o principal nome do setor. O pai de William faleceu em 1880 e o casal ficou abalado. Para piorar, Williams foi diagnosticado com tuberculose e apenas 1 ano após a morte de seu pai, ele também perdeu a vida. Enquanto Sarah ficou arrasada, ela herdou metade da fortuna da família, que chegava a cerca de 20 milhões de dólares, uma quantia enorme para a época. O dinheiro pouco fez para amenizar sua tristeza, e ela passou a consultar um médium que disse que precisava se mudar para o oeste para recomeçar. Isso parecia um conselho sensato, mas o médium também fez um alerta. Ela afirmou que quando Sarah se mudasse de sua casa atual, os espíritos de todas as pessoas que perderam a vida por causa das armas Winchester a seguiriam até sua nova casa, já que o dinheiro usado para comprar a casa estava maculado. Mas havia uma maneira de Sarah manter sua sanidade. De acordo com a médium, enquanto ela continuasse adicionando quartos e extensões à nova casa, os espíritos a deixariam em paz. Mas se ela parasse de fazer isso, logo perderia a vida. Nessa época, Sarah já tinha artrite e, junto com seu médico, decidiu que o clima quente do oeste seria benéfico para ela. Ela seguiu o conselho e comprou um terreno de 40 acres com uma casa de fazenda de 2 andares. Não demoraria muito para que o prédio fosse completamente transformado. Sarah contratou construtores para ampliar, criar quartos extras e até escadas que não levavam a lugar nenhum. Ela acreditava que só assim evitaria que os espíritos ficassem violentos e, por isso, cerca de 160 cômodos foram adicionados ao longo do tempo. Mesmo após sua morte, alguns diziam que a casa de Sarah mudava sozinha e era fácil se perder no labirinto da mansão, que mais parecia uma vila do que uma casa. Sugeriu-se que ela construiu os cômodos de forma a confundir os espíritos que a assombravam, mas isso é mera especulação. Sarah faleceu em 1922 e hoje a casa Winchester continua tão misteriosa quanto antes, já que muitas pessoas relataram eventos inexplicáveis ao visitar a propriedade. Número 5. É necessário um tipo especial de pessoa para integrar uma equipe de desativação de explosivos, foco principal do filme Guerra ao Terror. É um trabalho perigoso que exige muita concentração e conhecimento técnico. O filme, que foi dirigido por Kathryn Bigelow, foi bem recebido após seu lançamento em 2006 e teve um bom desempenho nas bilheterias. Ele ganhou 6 prêmios da Academia, um dos quais foi o de melhor filme. Ele contém cenas intensas em que a equipe pode ser vista tentando desarmar dispositivos explosivos durante a Guerra do Iraque, e o impacto que esse trabalho causa na equipe é evidente. Muitas pessoas consideram que é uma representação precisa das missões que essas equipes realizam durante a guerra. Mas logo, veteranos de guerra começaram a manifestar seu descontentamento com o filme. A crítica inicial abordou a forma como Bigelow retratou as condições da guerra. Em certa cena, um membro da equipe de desativação de explosivos desarma um dispositivo com alicate de corte, como nos filmes, mas isso não é preciso. Em uma situação real, a equipe nunca colocaria a vida de um de seus membros em risco e robôs são usados para detonar ou desarmar o dispositivo em questão. Um veterano comparou a cena a um bombeiro entrando em prédio em chamas com um borrifador.
Temos então o personagem Sargento James. Ele constantemente põe a própria vida e a da equipe em risco com seu comportamento impulsivo e chega a trabalhar sem equipamento de proteção. Em uma missão real, todas as decisões devem ser aprovadas por vários membros da equipe, garantindo o cumprimento dos protocolos e criando as condições mais seguras em um ambiente perigoso. Houve também preocupações sobre o comportamento não profissional mostrado no filme. Em uma ocasião, James sai da base e vai até uma vila próxima para se vingar dos moradores locais, agredindo-os fisicamente. Veteranos consideram isso totalmente inadequado, pois qualquer soldado seria dispensado das Forças Armadas por atacar e ferir civis em zona de guerra. Eles também sentiram que isso perpetuava o estereótipo de que todos os cidadãos americanos possuem armas de fogo e que procuram usá-las o tempo todo, o que não é verdade. Logo, o filme virou alvo de um processo judicial, quando o sargento-mestre Jeffrey Sarver alegou que era baseado parcialmente em sua vida. Como o filme é baseado em fatos reais, ele achou que merecia compensação, mas tinha outras reclamações. Ele disse que seu personagem foi deturpado no filme e que foi difamado. Os produtores disseram que o filme se baseou em eventos reais, mas foi inspirado em várias pessoas, não só nas experiências de Sarver. Sarver abriu um processo, mas perdeu. Nos anos seguintes, veteranos da Guerra do Iraque seguiram criticando a guerra ao terror, pois acreditam que o filme transmite ao público uma visão equivocada sobre trabalhar sob condições tão perigosas e estressantes durante a guerra. Número 4. Outro filme que recebeu muitas críticas de historiadores insatisfeitos foi o famoso Coração Valente, que conquistou o mundo quando foi lançado em 1996. Dirigido por seu astro Mel Gibson, o filme recebeu muitas críticas, mas ainda é um dos favoritos de muitos cinéfilos. O filme conta a história de William Wallace, um guerreiro escocês do século XIII que busca pôr fim ao desejo do rei Eduardo I de conquistar a Escócia. No início do filme, Wallace se casa em segredo com Morag, uma mulher de sua aldeia, mas logo a tragédia acontece. Os homens do rei invadem a aldeia e tiram a vida de Morag, o que deixa Wallace furioso. Ele inicia uma rebelião contra a coroa e passa a maior parte do filme buscando vingança contra quem cruza seu caminho. Ele vence várias batalhas com homens ao seu lado, incluindo a Batalha da Ponte de Stirling, mas acaba sendo traído por lealistas escoceses e entregue aos ingleses. Ele é executado e desde então vira mártir da independência da Escócia. É um filme violento, comovente e emocionante, mas muitos historiadores se opuseram por conter várias imprecisões históricas que não puderam ignorar. John O'Farrell, em tom hilário, escreveu: "O filme não seria mais impreciso nem se um cachorro de massinha entrasse no elenco e fosse chamado William Wallace e Gromit." A primeira imprecisão aparece logo na cena inicial, mostrando o rei invocando uma lei que permite aos nobres se relacionarem com mulheres subordinadas na noite de núpcias. Muitos historiadores acreditam que essa lei nunca existiu de fato, já que nenhum registro escrito dela jamais foi encontrado, e ninguém jamais afirmou que era uma lei real ou conseguiu provar sua existência. A Batalha da Ponte de Stirling foi considerada por muitos, inclusive historiadores, a melhor representação de uma batalha medieval em um filme. Mas até mesmo essa cena não ficou isenta de problemas. Para começar, ela não mostra a ponte em questão e deixa de fora uma pessoa muito importante que esteve envolvida na batalha, o líder da rebelião, Andrew de Moray. Na batalha, André de Moray foi ferido ao derrotar os ingleses e depois morreu dos ferimentos. Historiadores estranham que ele tenha sido excluído da cena, apesar de seu grande papel na vitória, enquanto a honra é dada ao Wallace. Depois, há a questão do título do filme Coração Valente. A expressão Coração Valente era usada para descrever Robert Bruce, que liderou soldados escoceses à vitória contra a da Inglaterra na Primeira Guerra de Independência da Escócia. No filme, o pai de Wallace é chamado de Malcolm, mas seu nome real era Alan. Ele morre quando Wallace ainda é menino, e nenhum desses fatores está correto. Ainda não se sabe por que Gibson mudou seu nome, e o pai de Wallace certamente estava vivo durante a rebelião.
Uma das maneiras pelas quais o público se envolve com o personagem de Wallace é retratando-o como um pobre fazendeiro das terras altas. Mas o fato é que ele veio de uma família financeiramente abastada, que nunca teve dificuldades para sobreviver. Além disso, Wallace e Isabel da França nunca se encontraram. Os guerreiros da época não usavam pintura facial nem quilts de tartã nas batalhas. Também portavam espada e escudo, não a lâmina de 2 mãos usada por Wallace no filme. E o rei morreria 2 anos depois de Wallace e não estava em seu leito de morte quando Wallace foi executado. Número 3. Os circos não são nem de longe tão populares quanto eram há algumas décadas. Muitos acham que animais são maltratados por companhias itinerantes e que esse entretenimento perdeu valor atualmente. Não dá para negar que os circos eram muito populares antigamente, com famílias lotando as lonas para noites de entretenimento leve e acrobacias impressionantes, comentadas por semanas após o espetáculo. Um dos donos de circo mais famosos foi P.T. Barnum, que fundou o Circo Barnum e Bailey em 1881, junto com James A. Bailey. Barnum excursionava com seu circo, o maior espetáculo da Terra desde os anos 1870. Em certo momento, ele e Bailey, seu principal concorrente, decidiram unir as companhias. Esse é o tema do filme musical de 2017, O Rei do Show, dirigido por Michael Gracey. O filme conta com um elenco repleto de estrelas, incluindo Hugh Jackman, Zac Efron e Michelle Williams. Mas nem mesmo a presença desses nomes conhecidos poupou o filme de muitas críticas. A história de Barnum no filme é uma típica história de ascensão, da pobreza à riqueza. Ele decide criar o circo para proporcionar uma vida melhor para si mesmo e para sua família. E para ser justo, as músicas incluídas no musical, junto com as excelentes atuações, fizeram sucesso com o público. Fica a dúvida se eles teriam tido a mesma reação se soubessem que tipo de homem Barnum realmente era e se teriam se importado em apoiar isso. Os detratores afirmam que o personagem de Barnum foi suavizado para se encaixar na narrativa do filme e que, na realidade, ele era um tipo de pessoa muito diferente. Um dos ditados favoritos de Barnum na vida real era: "Nasce um otário a cada minuto", o que já nos dá uma ideia do tipo de homem que ele era. No início, ele luta para convencer o público de que seu circo com atrações estranhas, como Mulher Barbada, vale a pena. Mas com o tempo, ele começa a ganhar muito dinheiro e tem um caso com a cantora Jenny Lind. Ele e Jenny deixam os artistas e vivem na fama e luxo, algo historicamente correto. Surpreendentemente, esses eventos foram suavizados no filme. Ele mostra sua fama diminuindo e o circo fracassando com o tempo. Sem opções, Barnum volta ao circo, alegrando funcionários e atrações, e segue viajando pelo país tão feliz quanto antes. Muitas pessoas saíram do cinema chorando por acreditarem que os eventos eram reais, mas não eram. Na realidade, Barnum era um fraudador e um trapaceiro que se recusava a fornecer comida aos seus funcionários quando isso lhe convinha. Ele frequentemente agredia seus funcionários e se importava muito pouco com os animais que viajavam com ele em seu circo. Seu único objetivo era ganhar o máximo de dinheiro possível, o mais rápido que pudesse, e qualquer um que ficasse em seu caminho logo se arrependeria. O fato é que ele recrutava e, em algumas ocasiões, comprava pessoas com deficiências físicas e depois as colocava em exibição para o público se maravilhar. Quando morriam, seus corpos frequentemente permaneciam em exibição e as pessoas pagavam para ver a cena macabra. Número 2. O filme de 2014, O Jogo da Imitação, que tem Benedict Cumberbatch como Alan Turing, acompanha a vida do famoso matemático e seus esforços para decifrar o código Enigma alemão em Bletchley Park, na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. O filme começa após a guerra, em 1951, quando Turing relata um arrombamento em sua casa. Quando a polícia investiga, encontra o que considera grave indecência, e ele é preso. O público retorna a 1939 em Bletchley Park, onde Turing integra a equipe de decifradores de códigos. Eles precisam decifrar o famoso código Enigma, criado pela máquina Enigma, considerada inquebrável. Turing, sem sucesso, sugere que apenas outra máquina seria capaz de decifrar o código.
Ele começa a montar o computador, chamado carinhosamente de Christopher, em homenagem a um amigo de infância. O código é decifrado, mas a equipe enfrenta um dilema moral. Eles devem escolher quais ataques impedir para que os militares alemães não percebam que o código foi decifrado. Ao final do filme, Alan Turing é condenado pelas acusações contra ele e, devido aos acontecimentos que se seguem, sua vida mergulha na miséria, o que leva ao seu falecimento. Ao longo do filme, o público é levado de volta à infância de Alan Turing, enquanto são contadas as histórias de seu trabalho em Bletchley Park e sua eventual condenação. No entanto, novamente o filme foi criticado por historiadores, pois o personagem em O Jogo da Imitação difere muito do verdadeiro Alan Turing. No filme, ele passa a maior parte da infância solitário, tendo só um amigo, o já citado Christopher Morgan. Alan Turing é mostrado como desajeitado e solitário, e ao saber que Christopher não volta das férias, Turing descobre que ele morreu de tuberculose bovina. Esses fatos sobre Christopher são verdadeiros e a tragédia impactou Alan Turing, mas ele já sabia que seu amigo estava doente e provavelmente não sobreviveria. A família dele disse que, embora Alan Turing fosse um pouco desajeitado na infância, nunca foi tão solitário e isolado como retratado no filme. Depois, há o romance entre Alan Turing e Joanne Clark, que irritou ainda mais historiadores. No filme, ela vira o centro das emoções dele e o público acredita que ele se apaixona por ela. Na verdade, ele contou a Joanne Clark seu interesse por homens e ela aceitou sem problemas. A máquina de decifrar códigos foi inicialmente chamada de Bomba e sua versão final apelidada de Vitória. A máquina criada por Alan Turing, na vida real, se chamava Máquina Universal de Turing e nenhuma delas jamais foi chamada de Christopher. Outras imprecisões são o espião soviético John Cairncross, trabalhando com Alan Turing, quando na verdade ele estava em outro grupo. É bem provável que os dois nunca tenham se encontrado, e Alan Turing não ocultou que Cairncross divulgava informações. Diante disso, muitos historiadores acreditam que o filme não deveria ter sido lançado, pois traz uma interpretação falsa da vida de Alan Turing e o retrata negativamente. Número 1. Quando o filme Uma Mente Brilhante estreou em dezembro de 2001, conquistou o mundo. O diretor Ron Howard foi elogiado pela maneira como contou a história da vida do matemático John Nash e as dificuldades que ele enfrentou após ser diagnosticado com esquizofrenia. Nash, interpretado por Russell Crowe no filme, nasceu em Bluefield, Virgínia Ocidental. Quando ficou evidente que ele tinha grande habilidade matemática, seus pais providenciaram para que ele frequentasse aulas avançadas na matéria. Após concluir o ensino médio, ele estudou engenharia química no Instituto Carnegie de Tecnologia. Em seguida, ele começou a se concentrar em química, mas depois que um de seus professores, John Lighton, o incentivou a fazer isso, ele mudou de curso para matemática. Ele obteve bacharelado e mestrado em matemática, e depois frequentou a Universidade de Princeton, onde seguiu estudando ciências e matemática. Nessa época, ele já era visto como gênio e iniciou o trabalho na teoria do equilíbrio de Nash, que integra a teoria dos jogos. Em 1959, quando tinha 30 anos, Nash começou a perceber mudanças em seu próprio comportamento, que mais tarde descreveu como paranoia. Ele passou a achar que homens de gravata vermelha faziam parte de um partido criptocomunista e conspiravam contra ele. Ele passou a escrever para embaixadas em Washington, informando que fundava seu próprio governo e se declarava imperador da Antártida, pois achava que herdaria esse título. Ele começou a se afastar da sociedade, teve alucinações e pensamentos delirantes e, após consultar um médico, foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele passaria os 9 anos seguintes entrando e saindo de instituições de saúde mental, mas sua condição só começou a melhorar depois de 1970, quando ele se recusou a tomar mais medicamentos. O equilíbrio de Nash transformou a economia e a matemática, e ele recebeu reconhecimento por seu trabalho em 1978, quando foi premiado com o prêmio de teoria John von Neumann.
Em 1999, ele foi premiado com o prêmio Leroy P. Steele por suas contribuições à matemática. Ele ganhou o Nobel Memorial de Ciências Econômicas, mas disse depois que teria contribuído mais sem seus problemas mentais. É nesse ponto que o filme decepciona, segundo seus críticos. Para começar, Nash nunca viu pessoas imaginárias como ele vê no filme. Isso não é típico da esquizofrenia, sendo um erro causado pelos equívocos de Howard sobre a condição. Em uma cena que se passa em 1994, o personagem de Nash afirma que decidiu tomar medicamentos mais novos que estão disponíveis. Mas, como já mencionado, ele não usou medicamentos para esquizofrenia após 1970. Ele nunca fez discurso na cerimônia do Prêmio Nobel. Na verdade, ele aceitou o prêmio graciosamente, fez uma reverência para a plateia e simplesmente saiu do palco sem dizer uma palavra. Por fim, Nash e sua esposa Alicia se divorciaram em 1963 e ele teve um filho com outra mulher. Seu filho também seria diagnosticado com esquizofrenia em breve e precisou receber tratamento contínuo, assim como seu pai. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.